Olá, pessoal! Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema é um tema que eu gosto muito, que é sobre aprender a colocar limites. Então, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo no replay também essa live. É um tema importantíssimo, né, gente? Oi, Val, como é que você tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema da live de hoje tá incrível. A gente vai falar muito sobre aprender a colocar limites, sobre a importância do autoconhecimento, que essas questões vão nos ajudar a ter uma relação melhor com a gente e com o outro também. Então já vai chegando aí, já vai ficando à vontade, porque hoje o nosso bate-papo vai ser incrível, gente. E eu gostaria também que vocês encaminhassem essa live para alguma amiga, para algum amigo também. Vamos encaminhar para mais pessoas para que elas também tenham esse conhecimento que a gente vai trabalhar aqui na live de hoje. Sejam todos bem-vindos, então. A Mari tá aqui, a Sheila. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Gente, eu queria começar fazendo uma pergunta. Se você que tá aí do outro lado tem dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu sei que hoje é véspera de feriado, vocês estão aqui comigo, eu já agradeço também imensamente por vocês. Mas eu gostaria de saber então se vocês têm dificuldades em dizer não. Você é uma pessoa que sempre cede para as outras pessoas, que parece que com as suas vontades acabam sempre ficando aí em segundo plano. A impressão que dá que todo mundo, que você está sempre atendendo as pessoas e a sua prioridade acaba ficando para trás. É assim que você se sente? Digam aqui para mim, gente, se vocês têm dificuldade em dizer não. Quero ouvir de vocês também. Eu queria começar também falando que o limite, né, a gente precisa, para a gente começar a aprender a colocar limites, a gente precisa entender quais são os nossos limites. É importante que a gente conheça primeiramente os nossos limites. Porque como eu vou aprender a colocar limites no outro se eu não conheço os meus limites? E aí, gente, toda live que eu faço, eu sempre comento da importância do autoconhecimento, né? É importante eu entender quais são os meus limites, eu me conhecer, eu entender o que é importante para mim, para que eu consiga transmitir isso para outras pessoas também. A Bárbara tá aqui, o Léo, obrigada pela presença de vocês. Eu tava aqui comentando sobre a importância de a gente reconhecer primeiramente os nossos limites para que eu consiga transparecer isso para o outro, né? Afinal, né? Quando não temos autoconhecimento, quando a gente não sabe aquilo que é importante, que a gente acaba permitindo que outras pessoas façam coisas, né, que depois a gente vai se arrepender, eu preciso conhecer os meus limites. Eu vou começar aqui também, gente, falando sobre alguns motivos, né? Por que será que a gente tem dificuldade em colocar limites em relação ao outro? Por que vocês acham que é difícil estabelecer aí um limite para o outro? Alguém tem aqui alguma opinião? A Camila também tá aqui, obrigada pela participação, tá? Um dos motivos que faz com que a gente tenha medo de colocar limites aí, estabelecer limites com as pessoas, é o medo de parecer injusta. Então, quem tem dificuldade de dizer não, tem muito desse medo. Ah, se eu disser não, eu vou estar sendo injusta, não é justo com o outro eu dizer não. E aí a pessoa acaba dizendo sim para muitas coisas. O Léo falando que aprende muito. Obrigada, viu, Léo? Eu também aprendo muito. É uma troca aqui minha com vocês também. Obrigada pela presença. Em pleno feriadão, vocês estão aqui comigo. Que coisa boa. Fico muito feliz, viu? A Bárbara colocou, por querer sempre agradar. Isso. E aí, eu vou falar com vocês também. Não sei se vocês já ouviram falar, que eu já fiz alguns vídeos também, sobre a síndrome da boazinha. Vocês já ouviram falar? Tem até um livro que fala sobre isso, que é essa questão de querer agradar sempre, essa dificuldade em dizer não. A gente costuma dizer que essa síndrome da boazinha
principalmente aí entre nós mulheres, porque por questão cultural mesmo, né? A gente cresce aprendendo que a gente precisa ser boazinha para conseguir alguma coisa. Na infância até é muito comum os pais falarem: se você ficar boazinha, você vai ganhar um presente de Natal. Vocês já ouviram isso? Se você ficar boazinha e não fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Era sempre no sentido de troca. Isso acontecia com vocês também? Porque comigo acontecia bastante. Antes de sair de casa, meu pai sempre falava: tem que se comportar, tem que ficar boazinha, porque senão você não vai ganhar tal coisa. E aí a gente cresce com essas questões, né? De que a gente precisa ser boa, de que a gente não pode dar a nossa opinião, né? Então, isso vai contribuindo para que a gente tenha dificuldades em estabelecer limites, em dizer não para o outro. E é muito importante a gente trabalhar isso, né? Olha o pessoal chegando aqui, obrigada pela presença de vocês. Outra questão, gente, que é importantíssima também, é o medo de ficar sozinha. Então se eu disser não para tal pessoa não vai mais querer estar comigo, tal pessoa vai me abandonar. E aí, gente, eu levanto aqui uma questão. Se a gente tiver em algumas relações que as pessoas não possam ouvir nãos, que tipo de relações são essas? Né? Eu acho que aí abre uma questão para a gente começar a se questionar. Se eu tô numa relação e eu não posso dizer não pro meu namorado, pro meu marido, pro meu pai, pra minha mãe, que tipo de relação é essa? Né? Que tipo de relação é essa que é só uma via? Então, eu sempre tenho que aceitar e eu nunca posso me posicionar e dizer aí a minha opinião. Né? Não sei se vocês vivenciam isso, de estar dizendo muito sims aí para as pessoas que estão próximas. E aí, quando a gente fala muito sim, a gente acaba ficando cansada. Não é, gente? Falar sim, sim, sim o tempo todo cansa. É difícil, porque a gente vai ficando estafada de tantos sims que a gente vai dizendo aí para as outras pessoas, né? Outro ponto aqui importantíssimo é acreditar que a gente só vai ser amada se a gente concordar com tudo, tá? Então isso também vem muito da questão da cultura, né? De que a gente precisa ficar calada, de que a gente não pode dar as nossas opiniões e que dá a impressão de que se a gente só será amada se a gente disser que sim, né? E aí o outro vai pegando o nosso ponto fraco, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui, né, gente? Se a gente não disser para o outro quais são os nossos limites, até onde o outro pode vir, o outro vai tomando um espaço que eu preciso colocar como limite, né? Essa live é para você aprender a colocar limites. Então, se você está aqui, é provável que você está aceitando que muitas coisas aconteçam. E se você não verbalizar e não comunicar às pessoas aquilo que está te incomodando, as pessoas vão continuar fazendo, né? As pessoas vão continuar te deixando para depois, as pessoas vão continuar não respeitando a sua opinião. Então, o limite começa por nós. O limite quem estabelece somos nós. E é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu consigo delimitar esse limite. Eu consigo entender, poxa, mas fulano sempre faz isso comigo, fulano nunca me coloca como prioridade, tal pessoa sempre me pede dinheiro e se eu falo que não, a pessoa fica brava. Poxa, tem coisas que a gente vai precisar nos colocar, porque senão o outro vai achar que pode fazer qualquer coisa. E aí, se eu não estou com o meu autoconhecimento ok, eu vou acabar cedendo sempre. E ceder sempre cansa, né, gente? O que vocês acham? Ceder sempre não é cansativo? Quando a gente para assim e pensa, poxa, parece que as pessoas não estão me respeitando e respeitando a minha opinião. Mas aí quando a gente vai analisar, é talvez porque você não esteja colocando limite sobre essas pessoas também. Que talvez você não esteja comunicando essas pessoas que elas têm um espaço para poder
para poder ali circular, né? Ela não pode fazer tudo com você, porque senão, né, gente, não vai dar certo. Eu coloquei aqui outra coisa importantíssima. Não permita que as pessoas escolham e decidam por você o tempo todo. Já aconteceu isso com você? De você sempre deixar que o outro escolha, que o outro decida, seja com coisas básicas ou com coisas mais elaboradas, tá? Já aconteceu isso? De sempre você acabar deixando para que o outro decida? Porque se você estiver fazendo isso, acende uma luzinha ali vermelha, tá? Porque sempre quando a gente não prioriza as coisas que são importantes, porque veja bem, se é algo que é importante para mim, talvez não seja tão importante para o outro, e eu não comunicar que aquilo é importante, aí não vai dar muito certo, né? Então eu preciso sempre me comunicar. Eu anotei aqui também, se você não reclamar ou dizer o que sente, o outro não tem como adivinhar, né, gente? O outro não consegue, às vezes, perceber se eu não verbalizar, tá? Então, dizer não também é um sinal de maturidade. Às vezes as pessoas confundem ser atenciosa com ser boazinha. E aí eu vou deixar aqui algumas diferenças para vocês. Ser atenciosa é quando você é gentil, é quando você agradece, é quando você reconhece algo que as pessoas fizeram, né? Mas ser atenciosa também é quando você consegue se posicionar. É quando você consegue dizer aquilo que é importante para você. Isso é ser atenciosa, é dar atenção, mas colocando ali o limite. E ser boazinha? O que vocês acham que é? Quando vocês escutam essa palavra, ai Laís, você é muito boazinha. Ai fulana, você é muito boazinha. Essa palavra soa como algo bom ou como algo não tão bom assim? O que vocês acham? Quando você escuta que tal pessoa é boazinha, isso soa como algo bom ou como algo ruim? Me digam aqui. Hoje vocês estão quietinhos, vocês não estão conversando comigo. Quando a gente normalmente escuta essa palavra, né? Ai, fulano é boazinha. Eu particularmente não gosto muito dessa conotação, não. A Cíntia comentou aqui. Tem relação com algo não tão bom. A Bárbara faz tudo e aceita tudo. Não é bom pra ela. Exatamente, gente. Vou dividir aqui com vocês. A minha mãe é uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer não. E a minha irmã tá até aqui na live também. E a gente sempre conviveu com isso. E isso, particularmente em mim, gerava um incômodo muito grande. Por quê? É o que a Cíntia colocou aqui. As pessoas se aproveitam muito dessa bondade da minha mãe. Porque como todo mundo sabe que ela não fala não, então a maioria das coisas que as pessoas querem e precisam, elas acabam pedindo pra ela. E aí sempre nesse discurso, fulana é boazinha. E aí eu ficava incomodada com isso. Porque eu observava muitas pessoas, às vezes, fazendo coisas com a minha mãe que não era tão agradável. E ela tem dificuldade de falar não. Então, isso é uma questão que eu sempre trouxe comigo também. E aplico na minha vida. Eu posso ser gentil, eu posso ser atenciosa, mas eu não preciso aceitar tudo. Tá? Uma pessoa que aceita tudo de todo mundo, com certeza as prioridades dela vão ficar para trás. Se eu tô sempre colocando outra pessoa como prioridade na minha vida, pode ter certeza que as suas coisas estão para trás, estão atrasadas, estão por fazer, porque você acaba colocando prioridades de outras pessoas na frente. E aí você sempre vai ficar com a sensação de que você tá em falta, tá? A Cíntia colocou, e as mesmas pessoas que pedem voltam depois e falam que ela é boazinha. No caso da nossa mãe, né? Todo mundo eu sempre ouvia isso, e isso me dava um profundo... Eu tenho, assim, uma sensação estranha quando eu escuto isso. Fulano é boazinha. Porque nunca remete a uma pessoa de firmeza, de propriedade, a uma pessoa segura. Quando eu escuto a palavra boazinha, dá a impressão de que é alguém pequeno, né? Boazinha... meio que indefeso, e a gente não precisa ter essa posição de ser indefeso, a gente pode assumir o controle também. No entanto, que o subtítulo dessa live é Assuma o controle da própria vida, porque se eu ficar sendo boazinha,
Às vezes o outro vai se aproveitar dessa bondade e aí não vai ser bom para você. A Camila colocou: eu concordo em não aceitar o que não concordo. Se a gente sempre concordar a Camila colocou: eu concordo em não aceitar o que não concordo. Sim, sempre diminutivo. E aí fica com uma conotação muito ruim. Eu acho que ninguém aqui que tá nessa live quer ser boazinha, né? A gente não precisa ser boazinha. E às vezes a sociedade nos cobra isso. Você tem que ser boazinha, você tem que ser boa menina, você tem que ser, né? E a gente não precisa. A gente pode colocar os nossos interesses também em prioridade. Eu sempre falo isso aqui, gente. Como eu trabalho muito com mulheres, eu acabo ouvindo assim muitos relatos, né? De mulheres que se anulam, de mulheres que o outro faz coisas que às vezes é inacreditável. Porque essa mulher, ela tá sendo boazinha. Ela tá aceitando coisas que ela não precisa aceitar. E essa live é muito importante, gente, pra gente começar a se apropriar. A pessoa que é boazinha, ela não vai estar passando uma autoridade no bom sentido, né? Talvez uma credibilidade. A minha mãe, ela sempre empreendeu, ela é costureira, né? Então muitas pessoas levavam roupas e roupas lá e não pagava minha mãe. E minha mãe sofria com isso. Por quê? Porque ela não colocava os limites. Ela tinha às vezes vergonha de cobrar a pessoa, vergonha de precificar o trabalho dela. E tudo isso reflete na autoestima, né? A gente precisa se apropriar do nosso lugar. Porque se você não se apropriar do seu lugar, alguém vai pegar e se apropriar dele. Alguém vai ditar as regras de como tem que ser as coisas, né? E aí, eu sempre tô falando aqui com vocês porque eu acredito muito nisso. Quando a gente se empodera, quando a gente se apropria, quando a gente sabe colocar os nossos limites, a gente começa a ter relações melhores. Porque aí eu não vou ficar aceitando aquele primo folgado, aquela prima que sempre tá ali querendo se beneficiar. Às vezes no meu relacionamento, o outro tá sempre fazendo coisas que estão me prejudicando, tá? Então é importante que você assuma o seu lugar, porque se você não assumir, alguém vai assumir por você. Alguém vai querer ter o controle. Quando eu digo aqui, assuma o controle da própria vida, é no sentido de que se você não estiver na direção, alguém vai estar te dirigindo para algum lugar. E às vezes você vai estar indo para um lugar que você não quer estar, tá? Então você também tem autonomia. Eu gosto muito dessa palavra. Ter autonomia, ter poder de decisão, ter poder de escolha. Isso é maravilhoso, gente. Isso é afrodisíaco, né? Quando a gente coloca os nossos ideais, a gente estabelece os nossos limites, o outro começa a nos respeitar mais, a nos olhar com um olhar diferente mesmo. A Cíntia colocou: já passei dessa fase, Laís, temos que aprender a falar não. Eu e a minha irmã, talvez por conviver muito com a minha mãe, que tem muita dificuldade. Minha mãe é assim até hoje, gente. Ela tem muita dificuldade de falar não. A gente começou a desenvolver um caminho contrário, né? Ao invés de ficar fazendo coisas que ela fazia, a gente decidiu aprender a nos posicionar, né? Aprender a dizer não. E dizer não é feio, gente. Não acontece nada se você disser não. Acontece pelo contrário. Você começa a ter mais segurança. E você começa a ter relacionamentos muito melhor, né? Eu coloquei aqui também uma outra frase, né? Quando você se respeita, você ensina o outro a te respeitar. Se você tá vivendo aí, de repente, um relacionamento que o outro falta com respeito, que o outro aparece na hora que quer, que o outro faz o que quer, é porque você tá permitindo também. Eu costumo dizer que as pessoas só entram onde elas encontram espaço. Então, às vezes, a gente tá deixando uma frestinha ali, ou um espaço muito grande, e aí o outro vai entrando e assumindo um lugar que ele não precisaria estar. Vamos ver o que a Mari colocou aqui. Aprender a falar não e colocar limites é um processo, mas quando a gente consegue é libertador. Mari, eu concordo muito com você. E eu também já tive essa dificuldade de falar não. Eu achava que eu ia ser ruim, que as pessoas iam me julgar. E pode julgar, elas estão no direito delas.
E eu também estou no meu direito de falar que não. Eu também estou no meu direito de não concordar com tudo. Eu também estou no meu direito de escolha, de poder decidir. É tão importante quando a gente aprende que a gente precisa assumir o controle da nossa vida e ir para caminhos que a gente deseja ir, né? A Camila colocou, tive que aprender a ceder também, porque sempre falava não. A Camila, gente, minha amiga, é um exemplo de força também, de posicionamento. E ela também teve que fazer também esse exercício de aprender a ceder. Porque eu sempre falar não, não, não também é complicado, né? Então, é buscar o equilíbrio. É dizer não para as coisas que são importantes, é se permitir dizer esse sim também, que faz parte do nosso crescimento. E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que com as nossas experiências, com o posicionamento ali a partir das nossas vivências, a gente vai aprendendo que a gente veio primeiro. Isso tem que ser utilizado aí na nossa vida. A Nairã, eu tenho muita dificuldade em aprender a falar não. Precisa aprender. Precisa, porque a partir do momento que você começa a se posicionar, as pessoas vão te tratar diferente. Faz o teste. Começa a falar não, pequenos nãos para aquelas pessoas que você sempre fala sim. A princípio elas vão te julgar, né? Ai, Nairã tá diferente. Ai, Nairã tá falando que não vai fazer. Mas com o tempo elas vão te olhar de uma maneira diferente. Porque se você continuar sempre falando sim, você vai cair lá no estereótipo da boazinha, que sempre fala sim para tudo e sempre tá com as coisas dela pendente. A Bárbara colocou, e qual seria o limite saudável do não? Bárbara, o limite saudável do não é quando você vai ter que ceder em algumas vezes, mas você não vai ceder sempre. Esse é o limite saudável. Eu acho que é mais sim para você do que mais nãos para você, tá? Começa a observar nesse ponto. Porque se você sempre disser sim, você vai estar com as suas coisas paradas. E se você também sempre disser não, você vai acabar também não entrando em contato com as outras pessoas também, fazendo essa troca, né? Tem que ser saudável. O que a gente diria aí que é saudável? É quando for ok para você e ok para outra pessoa também, tá? Só que o que eu vejo aqui na minha prática clínica é que a maioria dos nãos é sempre para a pessoa. Por quê? Envolve questão cultural, envolve medos, envolve indecisões. Pessoas indecisas também têm muita dificuldade em falar não, porque tem medo de desagradar, tem medo do outro ir embora. E aí não se torna saudável, porque você sempre vai ficar com esses medos e não vai ter essa segurança de falar um não com propriedade, sem ficar se julgando depois, né? É libertador a gente começar a falar não e começar a ter uma vida mais leve também. Seria o limite do sacrifício? A Camila colocou, ao dizer sempre sim, nos colocamos sempre em segundo plano. Isso mesmo, Sheila. E é horrível, né, gente? A gente se colocar em segundo plano sempre, em ter que abrir mão sempre. Eu até coloquei aqui como um lembrete para mim. Qual o limite da sua tolerância? A sua tolerância precisa ter limites. Porque se a sua tolerância não tiver limites, você vai ficar com aquela sensação de que você tá sempre indo no caminho errado. E aí a Camila falou, seria o limite do sacrifício? Eu acho que não precisa ter sacrifícios. O não faz parte do nosso desenvolvimento. O não faz parte do crescimento. O outro precisa ouvir o não e a gente também vai aprender a lidar com os nãos. Não precisa ser sacrifício para ninguém. Precisa acontecer de uma forma natural também, tá? Faz parte. Dizer sim faz parte, receber sim faz parte e dizer não faz parte também. A Bárbara colocou outra pergunta. Como fazer quando a outra pessoa que recebeu o não aceita e julga? Então, Bárbara, quando essas pessoas têm dificuldade em receber não, é porque provavelmente na infância delas, adolescência, aí início da fase adulta, ela não aprendeu a lidar muito bem com esses sentimentos. E aí
ela vai precisar trabalhar isso nela, né? Você vai fazer a sua parte em se posicionar diante daquilo que você não quer. Então, vamos supor que é algo que você não quer fazer, que você não concorda, e aí você tá falando que não e o outro tá ali bravo, sai batendo porta, né? Cada um vai ter o seu comportamento. Você não é responsável pelo comportamento do outro. O outro vai ter que aprender a lidar com as emoções delas, né? E às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade em administrar essas emoções. Por quê? Na infância não escutava muito não conversava muito sobre isso. Então às vezes não tinha muitas explicações, então as coisas eram ali muito, temperamento às vezes muito difícil. E aí na fase adulta essa pessoa vai ter dificuldade para receber esse não. Mas aí é um problema que ela vai precisar administrar. Porque se a gente querer também se responsabilizar de como o outro vai agir diante do meu posicionamento, aí eu acabo não tendo posicionamento. Entende? Se sempre eu for ficar pensando, mas fulano vai ficar chateado se eu falar que eu não quero ir nesse lugar, que eu não tenho dinheiro para emprestar, que eu não vou fazer tal coisa. Aí você vai acabar deixando de fazer as coisas que são importantes para você. A Bárbara colocou aqui, verdade. Como tem gente que não aceita e não faz com que a gente fique constrangida. Sim, tem pessoas que não aceitam o não, né? E assim, eu vejo muito adultos com comportamentos infantilizados, né? Então sai batendo porta, xinga, sabe? Tem uns comportamentos que é comportamento infantil. E a gente não pode se responsabilizar por esses comportamentos que são infantis. O outro que vai ter que aprender a lidar com isso, né? Já é adulto, já tá ali criado e não sabe administrar as próprias emoções. Então ele ou ela que vai ter que lidar com isso. Porque senão, toda vez que eu for fazer algo e for me posicionar, o outro fazer uma chantagem, fala que vai embora se eu não fizer algo, isso é comportamento imaturo, né? E eu acho que a gente que tá aqui sempre assistindo as lives, tentando nos posicionar, a gente tem um outro posicionamento, a gente tem uma outra maturidade. E quem não quer desenvolver isso, vai sempre ficar nesse comportamento infantilizado, respondendo as coisas com comportamentos de infantis mesmo. A Cíntia falou, se descontrola para nos descontrolar. Sim, gente, Cíntia, tem muito disso. De pessoas que, como a Bárbara falou, fazem chantagem, quebram coisas quando escutam não aceitam, né? Acho que é aí que é o ponto, de não aceitar que as coisas não saem sempre da forma que a gente quer. E às vezes dificilmente sai da forma que a gente quer. E a gente vai precisar lidar com isso, gente. Vida adulta é isso, é lidar com as coisas que também não estão dando certo. E aí eu preciso entender quais são os meus limites para que eu consiga me posicionar e manter o meu posicionamento. E não ficar cedendo sempre a essas chantagens, não me acuar por medo do que o outro vai fazer, tá? A gente precisa também estar firme no nosso posicionamento. E se o outro não souber lidar com isso, o que a gente vai fazer, né? Não tem muito o que fazer. É um processo que o outro vai ter que passar, tá? Gente, o que vocês acharam da live de hoje? Gostaram do tema? Eu gosto muito desse tema, porque é um tema que, particularmente na minha vida, eu tive que aprender muito. Eu tive que aprender a me posicionar, a entender as coisas que eu gosto, que eu não gosto, e aí vem o autoconhecimento também. A entender que eu não preciso passar por cima dos meus valores, dos meus limites, para deixar o outro confortável. Eu não preciso me sentir desconfortável para que o outro se sinta confortável. E aí é fazer um sacrifício comigo, e aí não é bacana, né? As meninas falando aqui que gostou, que bom, gente, que bom. Se vocês tiverem também alguma pergunta, a gente tá aqui nos minutinhos finais, mas dá tempo de responder também. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu não falei. Falar sobre a assertividade, né? Muitas pessoas... A Rose também tá aqui, obrigada. Muitas pessoas, gente, confundem a assertividade com, às vezes, ser grosseira, né? Uma pessoa assertiva é aquela pessoa que vai direto ao ponto, que ela resolve aquilo que está incomodando ela. E as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas a ficar
naquele ciclo ali da boazinha. A Camila falou até que tá no processo de autoconhecimento, isso é muito importante, né, Camila? Porque quando você conhece, eu acho que a gente sempre vai estar nesse processo, mas quando a gente se conhece ao ponto de estabelecer limites, as nossas relações vão ficando melhores e muitas pessoas que não fazem mais sentido vão acabar saindo da nossa relação mesmo. Às vezes amizades, parceiros, né? A gente vai acabando, vai separando ali o joio do trigo porque a gente vai se posicionando. E as pessoas não estão acostumadas a encontrar pessoas que se posicionam, que são assertivas. Mas a gente está aqui nesse processo e para isso, né? Eu tô aqui toda segunda, sempre gravando conteúdos para vocês, para que você não se permita mais ficar desconfortável para que alguém se sinta confortável. Porque se for para parar para pensar, né, gente? Às vezes o outro não tá trocando de lugar com a gente. As pessoas não estão priorizando as nossas vontades e deixando as vontades delas. Então, por que a gente vai ficar fazendo isso na nossa vida, né? A Tati colocou, gostei, precisa aprender a dizer não. Tati, você tá no caminho certo, você tá no lugar certo. E aqui comigo você vai aprender a dizer esses nãos, retirar ali, às vezes, os pesos que a gente tá levando e começar a ter uma vida mais leve, gente. Não acontece nada de ruim se você disser que não. Que você não vai poder fazer tal coisa naquele momento, que você não quer ir para tal lugar, que você não pode emprestar tal coisa. Vamos normalizar isso, né? A Val colocou, depois que aprendi a dizer, tirei muitos pesos em pessoas do meu caminho. Exatamente, gente. A Cíntia falou, você postou vários vídeos. Sim, gente, o canal do YouTube também, as lives eu tô compartilhando lá também para que outras pessoas tenham acesso. E o que eu desejo é isso, que cada vez mais mulheres assumam o lugar que precisam. Mulheres e homens também, né? Que a gente não se permita viver relações, e relações que eu digo no geral, tá? Relações desconfortáveis, tá bom? Gente, muito obrigada que vocês estiveram aqui comigo nessa segundona, véspera de feriado. Amanhã vocês vão descansar, vão passear, o que vocês vão fazer? Me conta aqui. Amanhã eu vou dar uma descansadinha, organizar uns conteúdos para vocês também. E quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito especial. Gratidão também por vocês sempre estarem aqui. Uma véspera de feriado, vocês aqui comigo. Eu tenho que ter muita gratidão e agradecer muito vocês. A Cíntia falou que vai descansar. Que vocês tenham aí um feriado, gente, excelente. Descansem, façam coisas aí que vocês queiram e que possam fazer. Tá bom? Bárbara, um beijo. Cíntia, um beijo. A Rose também, beijo pra vocês todos. Thiago, meu namorado, também que tá sempre aqui participando. Beijão. E é isso. Bom feriado pra vocês. E vamos colocar esses nãos aí em prática, tá bom? Depois vocês me contam aqui se vocês estão conseguindo colocar esses nãos em prática. Tá bom? Um beijo. Boa noite.